tópicos. Então, todos os alunos devem pesquisar todos os tópicos e devem, para que não fique ninguém com muita coisa e um outro com muito pouca coisa, seria bacana se fosse feito em dupla, tá? Porque se colocar uma equipe de 5 alunos, eu tenho certeza que um vai pesquisar capacitor, o outro vai pesquisar indutor e o outro semicondutor, e vai ficar mais complicado. Então, pode ser feito sozinho, pode ser feito em dupla, tá? Mais do que 2, sinceramente, não vai ficar bacana, porque daí a pesquisa vai ficar muito malemar, tá? Pode ser feito um único trabalho para dupla? Pode. Pode um só da dupla me mandar o nome direitinho, me mandar para o e-mail lá. E-mail, qual e-mail? Senai Mecatrônica amanhã 82 @gmail.com. Então, para aquele e-mail você vai me mandar. Então, você tem que pesquisar todos os tópicos. Então, preciso falar sobre capacitor lá, e depois, isso daqui, ó, você vai ter dúvida para fazer? Vai. Quando você estiver pesquisando capacitores, eu vou mostrar agora como que se faz lá. Quando a gente estiver falando sobre capacitor, eu vou mostrar para vocês lá como que ocorre a carga e a descarga de capacitor. Eu ajudo vocês quando a gente estiver trabalhando com capacitor, tá? Indutores, então também é a mesma coisa, você vai definir lá, fazer as definições, vai pesquisar um pouquinho sobre semicondutores, diodo, todos os itens devem estar no seu trabalho. Gente, o trabalho em si deve ser feito no Word, tá? Faz no Word, de repente, tem algum probleminha no celular lá, mas de qualquer forma no celular deve ter algum editor de texto. Utiliza o editor de texto que for possível para me fazer esse trabalho, tá? A gente vai fazer em 2, um vai fazer até tiristores e o outro vai fazer de tiro tranquilo, aí não tem problema, que vocês vão contemplar bastante coisas, não tem problema então, tá? Então lá, as duas equipes, cada equipe vai apresentar, vai me fazer um trabalho com todos os itens no Word. Não esquece de colocar parágrafo. Gente, parágrafo, não sei o que acontece, mas eu já falei no primeiro trabalho, e tem gente que não coloca o parágrafo. Não custa colocar o parágrafo ali, gente, pelo amor de Deus. Trabalho tem que ter pelo menos a introduçãozinha, uma introdução ali só sobre o que você vai falar. Eu vou falar sobre componentes eletrônicos e alguma coisa, tranquilo. Aí você coloca o desenvolvimento, todos os tópicos que eu tô pedindo de vocês. Faz o desenvolvimento ali, depois do desenvolvimento, vocês vão fazer a conclusão. Faz uma conclusão sucinta ali, pelo menos, a gente pesquisou no trabalho, não sei o quê, e, por favor, coloca lá as referências, quais foram os canais que vocês utilizaram. Havendo possibilidade, tem alguns livros disponíveis na internet bem bacanas que vocês podem utilizar. Na verdade, nessa época, tem muito livro bacana que vocês podem pesquisar. Não achei nenhum livro bacana? Tem um livro de eletrônica disponível na internet lá, que é Eletrônica para Iniciantes, que é uma linguajar muito simples, muito bacana, e tem todos os itens, tá? Então, havendo possibilidade, pode procurar esse, não tem problema nenhum, certo? O que mais? Então, o trabalho deve ser... Eu gostaria que vocês apresentassem. Eu vou confirmar ali quantos alunos presentes nós temos antes de eu marcar se vocês conseguirão fazer a apresentação. O que seria fazer a apresentação? Você fazer uns slides e apresentar para mim. Só que para eu fazer isso, eu preciso confirmar se todos conseguem acessar o Teams. Só que ontem um aluno era 6, 7 horas da noite e me falou que não consegue acessar o Teams ainda. Aí é bem complicado isso, então eu preciso que todos consigam acessar o Teams para eu poder pedir a apresentação, tá? Senão fica só a teoria ali. A apresentação, você consegue, clica lá no teu Teams, veja lá, você consegue compartilhar que nem eu compartilho,
Então, você pode fazer uns slides e colocar lá, a minha equipe vai falar sobre capacitores. Daí você vai lá, fala metade do assunto sobre capacitores, e o teu coleguinha fala a outra metade, e fechou a sua apresentação. E daí eu complemento, né? Por isso que eu queria começar essas apresentações na quarta-feira, porque como vocês vão falar e eu vou complementar, ficaria mais interessante se a gente tivesse mais tempo disponível para conversar, né? Então, por isso que eu estava pensando em trabalhar, em disponibilizar algum horário da minha aula. Eu vou ficar no Teams aqui o tempo todo, do mesmo horário que eu fico, vou continuar atendendo pelo WhatsApp, mesmo horário, e vou estar aqui no Teams, online, com a reunião aberta, para que se tiver dúvida, ou professora, ainda não terminei o exercício do trabalho, vem aqui e pede informação para mim, tá? Então, só que a apresentação, eu tenho 2 alunos que aparentemente não acessam o Teams, tá? Se eu conseguir conversar com esses alunos e eles puderem acessar o Teams, eu vou fazer a apresentação, tá? Que ficaria bem bacana, e para vocês é uma coisa que é importante vocês saberem fazer, tá? Vou ver como é que vai funcionar ali para fazer a apresentação, tá? Porém, como o horário de vocês é de manhã, então seria importante manter esse horário de manhã para fazer o trabalho, né? Mas vamos ver o que podemos fazer. Tranquilo, senhores? Alguma pergunta com relação ao trabalho? Ó, então aqui, capacitores, indutores e todos esses itens. Posso começar a fazer já, porque eu já entreguei a folha de exercício? Pode, tranquilamente. Eu acredito que... Será que em 4 horas vocês conseguem fazer esse trabalho? Daí eu poderia disponibilizar a aula de amanhã. Eu vou estar aqui, no nosso mesmo horário, e a aula de amanhã eu fico só aqui tirando dúvidas e vocês podem ir fazendo o trabalho. Tudo tranquilo isso? O que vocês acham? Eu preciso do feedback de vocês, gente. Porque para eu passar conteúdo também, vocês sabem que eu gosto de falar, eu já passo mais conteúdo também, não tem problema. Professora, mas é para fazer esse trabalho no PowerPoint daí? Não, no Word. Ah, entendi. Por enquanto no Word. Aí, até para apresentar, você pode apresentar no Word, porque é importante você colocar algumas figuras, que nem você vai falar ali, vai colocar capacitor. Você tem que colocar o desenho do capacitor, senão você não vai entender como é que o capacitor funciona. Você vai fazer... Porque é bem simples, assim, você não precisa ter uma eletrônica mais aprofundada, mas você precisa saber o que é o capacitor e como é que ele funciona, tá? Digamos que a tua equipe vai falar sobre capacitor. Então, você vai fazer o trabalho no Word com todos os itens. E em todos os itens, você vai lá e vai colocar o símbolo, como é que funciona, beleza. Só que você vai falar sobre capacitor. Se você não fizer o slide, você me apresenta no Word. Como é que vai apresentar no Word? No Word você vai ter ali o teu desenho, de qualquer forma, o desenho do capacitor. Deixa eu ver se o meu Fritzing já está aberto. O meu Fritzing não está abrindo ainda. Posso utilizar o Fritzing? Pode. Vocês vão ver que o Fritzing ele é extremamente fácil de usar, né? Então, eu tô terminando de baixar ele aqui, porque eu baixei ontem, deixei tudo organizado, e hoje de manhã ele parou de funcionar. Então, não sei o que aconteceu, mas ele voltou aqui, está em 41% concluído. Então, vamos deixar ele, assim que ele funcionar, eu passo para vocês. Então, aí você pode me mostrar, esse é a simbologia do capacitor, aí você pode me mostrar que tipo de capacitor lá, tem um capacitor cerâmico, tem um capacitor variável, tenho varistor, tenho item sobre o capacitor, beleza? Aí, como é que ele carrega? Ele tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo, se for um capacitor eletrolítico. Se não for um capacitor... Você vai fazer um resuminho de capacitor, beleza. E você vem aqui e apresenta. Você encerra a sua apresentação, beleza, tá com a sua nota, e daí eu complemento aquele componente, tá? Daí eu complemento como é que ele funciona, beleza? Só isso. Só que aí também, né, para vocês apresentarem, eu vou confirmar se vai ter apresentação amanhã, porque se esse meu aluno não conseguir acessar o Teams, ele acaba ficando sem nota daí, né, daí já fica mais complicado. Eu não sei como é que a gente faz. Senhora, caso tenha essa apresentação, aí vai ser cada um dos itens uma pessoa vai apresentar?
Cada um dos itens, 2 pessoas vão apresentar. Ah, vai ser uma dupla, então. Uhum, dupla. Beleza. Cada Mas dupla. vai ser dividido o assunto ou vai ser tudo isso? Daí vai demorar muito, não vai? Não, cada dupla vai apresentar. Vocês vão fazer sobre tudo. Cada equipe vai apresentar um componente só. Ah, tá. Só um componente, senão realmente não dá tempo, ainda mais que eu preciso falar também, né, para complementar, então não tem como. Certo? Mas é bem bacana, porque na verdade isso daqui é importante, você, no Senai sempre vai ter trabalho de apresentação, porque você pense, você na indústria, você vai precisar fazer apresentação, você vai precisar aprender a fazer um slide, você vai aprender a falar e a explicar alguma coisa, então é essencial, no primeiro período sempre tem que ter essa interação, esse trabalho apresentado. Depois você vai ter TCC, e o TCC não, né? Você vai ter lá a apresentação numa situação de aprendizagem, que em alguns momentos, provavelmente no próximo período, não sei como é que vai ficar, mas no próximo período, no final de novembro, tem o Mundo Senai. Geralmente vocês podem trabalhar no Mundo Senai expondo algum projeto de vocês. Então você tem que saber apresentar e saber falar os negócios, né? Então é bem interessante vocês apresentarem. Como é que funciona? Tranquilo ou não tranquilo? Deixa eu fechar agora a apresentação, ó, eu vou fechar essa gravação e daí a gente já continua conversando. Daí eu vou colocar em tópicos, tá? Aqui sobre o trabalho. Parar a gravação.